Seja bem-vindo ao canal do professor Dester. Nesta aula vamos trabalhar com esse tema tão importante, modelos matemáticos e sua representação por meio de funções. Muito bem, se você ainda não me conhece, tem aqui o meu currículo, formação acadêmica, atuação como professor e experiência profissional. Minhas redes sociais, onde você pode me localizar, caso queira entrar em contato comigo. E lembrar que aqui no YouTube, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, todo novo vídeo, toda nova aula que eu postar aqui no canal, você será informado e poderá então acessá-la em primeira mão. Não se esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo. Curtir o vídeo é muito importante, porque desta maneira você informa a YouTube e ele permite que esse vídeo seja distribuído a mais pessoas podem visualizar esse vídeo. Isso é muito legal porque você pode ajudar outras pessoas que queiram se aprimorar nesta área do conhecimento. Bem, lembre-se que aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós temos os links para esses slides utilizados na aula e para os contatos com o professor Dester, aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Como referência para esse vídeo, eu utilizei o livro do James Stewart, Cálculo Volume 1, um excelente livro. Ok? Então, o objetivo dessa aula, objetivo principal, modelos matemáticos e sua representação por meio de funções. Muito bem. O conceito de modelo matemático. Bem, o modelo matemático é uma descrição matemática por meio de uma função ou de uma equação, na maioria das vezes, de um fenômeno do mundo real. Então, nós precisamos representar esses fenômenos do mundo real para que nós possamos fazer simulações tão importantes para verificar os resultados de alguma ação que nós queiramos tomar em relação a esse mundo real. Então, para que você não precise simular o fenômeno em si, fisicamente, nós criamos um modelo dentro de um conceito matemático e através então das ferramentas digitais, computadores e softwares, possa-se fazer a simulação desse fenômeno. Então, por exemplo, a velocidade de um objeto caindo, é possível modelar isso matematicamente, a concentração de um produto em uma reação química, os esforços em uma viga de sustentação, a produção de um processo industrial, o torque mecânico desenvolvido no eixo de uma máquina girante. E o propósito desses modelos, como eu já mencionei, é entender o fenômeno, fazer previsões do comportamento desse fenômeno, e isso possibilita criar projetos muito mais confiáveis e muito mais robustos. Nesse sentido, o cálculo diferencial integral é uma ferramenta indispensável. Na área da engenharia, cálculo diferencial integral é indispensável, porque muitos modelos requerem o conhecimento do cálculo diferencial integral para a sua construção. Muito bem. Um dos modelos mais simples, uma das representações mais simples em modelos matemáticos é a função linear. Então, quando dizemos que y é uma função linear de x, o que isso significa? Primeiro, que o gráfico que representa essa função será uma reta. Essa reta ela tem uma inclinação, uma
determinada inclinação, que vai ser determinada por este coeficiente m, chamado de coeficiente angular, certo? E além disso, ela vai ter, essa reta vai interceptar o eixo y, o eixo das ordenadas, o eixo vertical, neste valor chamado de coeficiente linear, né, no valor de b. Ok? Então, esta é a função linear, um dos modelos matemáticos muito utilizados na ciência, na tecnologia e principalmente na engenharia. Veja só, um exemplo de função linear. f de x é igual a 3x menos 2. Então, a reta que representa essa função linear, ela intercepta o eixo y no valor do coeficiente linear, que é menos 2, ok? E a inclinação dessa reta, ela é determinada por este coeficiente m, que eu chamo de coeficiente angular. Aqui temos alguns pontos, né, pares ordenados, ou seja, x e f de x, ou seja, x e y, valor de x e o correspondente valor no eixo y, como um exemplo para esta função. Ou seja, para o ponto x igual a 1, eu vou ter o respectivo y, ou f de y, igual a 1. Por quê? Porque 3 vezes 1, substituo 1 aqui, menos 2 vai dar 1. Para x igual a 1.1, o valor de f de x ou de y é 1.3. Por quê? Eu vou substituir 1,1 aqui no valor de x, 3 vezes 1,1 menos 2 vai dar 1,3. Ok? E aí eu vou montando os pontos aqui com os respectivos valores de x e y e posso construir então o gráfico dessa função. Ok? Muito bem. Um outro exemplo, agora bem ligado aí à área da física, da engenharia, das ciências. À medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Ok? Isso é um fenômeno físico que acontece. Se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius e a temperatura a uma altitude de 1 km for de 10 graus Celsius, expresse a temperatura T em graus Celsius como uma função da altitude h em quilômetros, supondo que um modelo linear seja apropriado. Ou seja, há uma variação da temperatura em função da altitude, e essa variação ela pode ser representada, ou pelo menos nós podemos supor a princípio que ela possa ser representada por uma função linear. E outra coisa que se pede, faça um gráfico da função e o que a inclinação dessa função vai representar. Ou seja, dentro desse modelo, o que a inclinação vai representar. Ok? Qual é a temperatura a 2,5 quilômetros de altitude? Qual será? Qual o valor dessa temperatura nessa altitude? Vamos calcular através do modelo. Muito bem. Então veja só, a função linear que nós vamos utilizar, ela segue o mesmo padrão, ou seja, eu tenho aqui o f de x, que é função de x, um coeficiente angular e um coeficiente linear. Então a função linear ela sempre vai ter esse formato. No caso, para que seja melhor representado esse modelo, nós vamos substituir aqui o f de x por t, porque t é a função de h, ou seja, o f de x é função de x, o t é função de h. Ok? Então vamos lá, o que nos é dado? O valor de t quando h for igual a zero. Bom, nesse caso então, eu posso substituir aqui o valor de t e o valor de h.
O que eu consigo obter com isso? O valor de B, porque basta trabalhar essa equação algébrica aqui que eu vou encontrar B igual a 20. Né? É praticamente direto, né? M igual a 0, B igual a 20. Em outras palavras, o coeficiente linear dessa equação, dessa função, é 20. Ok? Ou seja, o gráfico correspondente a essa função linear vai interceptar o eixo y no valor 20. Outra coisa que nos é dado é quando t igual a 10, ou seja, quando a temperatura é igual a 10 graus Celsius, a altura é 1 km. Então, também posso substituir isso na equação, aqui dessa forma, 10, 1 km. Ok? Veja só que interessante, aí eu consigo obter o valor de m, porque eu já obtive o valor de b aqui. Então, o coeficiente angular dessa função linear é menos 10. Ou seja, a inclinação da reta é menos 10. E, por conseguinte, nós temos aqui a função construída, porque nós conseguimos obter o valor de 20 e o valor de menos 10. E isso é importante salientar. Veja que com os dados do problema e com a adoção do modelo de uma função linear para representar aquele fenômeno físico, eu consegui obter qual é a função que representa aquele modelo físico, aquele fenômeno físico. Então, o modelo matemático que representa aquele fenômeno físico descrito aqui no slide anterior é este aqui. De posse desse modelo, eu posso traçar o gráfico correspondente a essa função. Então, basta, por exemplo, substituir h por 0, que eu vou obter 20, então eu tenho um ponto, tá? Ou seja, 0, 20, ou 0 para x, 20 para y. Isso é um ponto, né, no plano cartesiano. Então, é um ponto no plano cartesiano. Está aqui. Eu preciso de mais um ponto para traçar uma reta. Uma função linear é representada por uma reta. Então, eu preciso de mais um ponto só. Qual outro ponto que eu vou obter? Eu substituo, por exemplo, t por 0 e verifico qual é o valor de h que corresponde a esse ponto. Ou seja, o valor de h vai dar 2, né? Vai dar 2, ok? Basta substituir t por 0 aqui e calcular o valor de h. Então, isso significa que eu posso obter, com essa função, então eu posso também obter a temperatura em qualquer altitude. O que pede o problema? A 2,5 km de altitude. Qual é a temperatura? Eu substituo o h aqui na função que eu acabei de determinar, tá? Faço as continhas aqui e vou obter menos 5 graus Celsius. Certo? Então, voltando aqui no slide anterior, este é um exemplo de representação de uma função linear, de um modelo linear correspondente a um fenômeno físico. Ok? Vamos trabalhar agora com essa função, chamada de função polinomial, que também pode ser utilizada para representar alguns modelos, né? Representar alguns fenômenos físicos. O que é um polinômio? Um polinômio é uma função em x, ok? É uma função em x, ou seja, uma função que a variável independente é x e a variável dependente é y, ou seja, o valor de y vai depender do valor de x, né? O valor da função depende do valor de x. X eu posso arbitrar, posso colocar qualquer valor aqui, desde que ele esteja no domínio da função, e eu vou obter o respectivo valor da função no ponto x, certo? Então, o polinômio em x, eu posso ter um polinômio de grau qualquer, grau n.
sendo que aqui eu tenho os respectivos coeficientes desse polinômio. Então, para o x elevado a n, eu vou ter o coeficiente an. Para o x n menos 1, eu vou ter o coeficiente a n menos 1. Cada coeficiente desse aqui pode representar um valor diferente. Okay? Para cada coeficiente, os coeficientes são números, certo? Reais, portanto eles podem assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. E n é um número inteiro e não negativo, ou seja, o expoente aqui de um polinômio é sempre um número inteiro e não negativo, certo? Então, muito bem. Imagine aqui um exemplo. Temos aqui um polinômio de grau 6. Por que ele chama polinômio de grau 6? Porque o máximo expoente da variável x é 6, certo? Eu sempre vou denominar o polinômio de grau n, sendo n o máximo expoente da variável x. Então, no caso aqui, esse polinômio é de grau 6. Veja que eu tenho aqui o A6, né? O A6, se o n é igual a 6, o A6 é igual a 2. O A4 aqui, né? Quando o n for 4, aqui eu chamo aqui, o coeficiente de A4 é menos 1, ou seja, o coeficiente que está multiplicando x a quarta é menos 1. O A3 é mais 5 ou 5, e o A0, que veja, não é um termo independente aqui, é igual a menos 3. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de polinômio. Um polinômio do primeiro grau teria essa função, esse jeitão. Nós já vimos esse polinômio aqui, é o exemplo exatamente anterior que nós trabalhamos. Essa é uma função linear. Um polinômio de grau 2, ele tem esse jeitão já bastante conhecido das pessoas aí, né? Aqueles que já se familiarizaram com uma função do segundo grau, onde esse aqui é o coeficiente do x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Okay? Essa função também é chamada de função quadrática. Ok, aqui nós temos dois exemplos de polinômios, um polinômio do segundo grau, o outro polinômio do segundo grau, sendo que nesse caso nós temos aqui o coeficiente a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1. O gráfico correspondente a este polinômio é esta parábola com a concavidade voltada para cima, e nós podemos identificar isso já olhando para a função. Se o a for positivo, essa concavidade vai ser sempre voltada para cima. Quando eu tenho um polinômio do segundo grau com o coeficiente de x ao quadrado negativo, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Certo? Muito bem. Podemos também ter um polinômio de grau 3, né? Que teria este jeitão aqui, onde eu tenho A3, A2, A1 e A0. Para que o polinômio seja de grau 3, necessariamente o A3 tem que ser diferente de zero. Certo? Também posso chamar isso de uma função cúbica. E este é um exemplo de uma função cúbica. Eu tenho aqui o A3, o A2 é igual a zero, por isso esse termo não aparece aqui. O A1 é igual a menos 1, pois é esse o número que está multiplicando o x elevado a 1, tá certo? E temos o A0 igual a 1. E o gráfico correspondente a essa função do terceiro grau, este polinômio de grau 3, é este aqui. Ok? Muito bem. Temos aqui dois exemplos. Um de um polinômio de grau 4 e outro exemplo de um polinômio de grau 5. Veja que aqui eu tenho o A3 é igual a zero, porque o x ao cubo aqui ele não aparece, portanto isso identifica que A3 é igual a zero. Nesse caso, o A4
e é igual a zero, tá? E o A0 é igual a zero, sendo que nesse caso também o A0 é igual a zero, ou seja, aquele termo independente aqui é igual a zero, por isso ele não aparece. Ok? Então temos aqui um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 5 e os respectivos gráficos que os representam. Tá certo? Muito bem, esse vídeo, para que ele não fique demasiado longo, eu vou interrompê-lo aqui e nós vamos fazer então a sua continuação na parte 2 desse vídeo, que vai estar disponível aqui logo em seguida. Ok? Muito obrigado e até a parte 2 desse vídeo.